Todo mundo gosta de imaginar que pode haver uma pintura de Picasso escondida no sótão. Mas a triste realidade é que quando finalmente limparmos a bagunça, a maioria de nós não descobrirá nada além de coelhinhos cheios de poeira. Porém, algumas pessoas descobriram que a riqueza não estava escondida no sótão, mas em gavetas, no lixo, quintais, banheiro, placa ou até mesmo na certidão de nascimento. Os objetos ou não que os enriqueceram não são tão raros quanto uma obra de arte. São coisas que hoje quase qualquer pessoa pode encontrar ou comprar barato. Continue assistindo esse vídeo para descobrir 10 itens populares que enriqueceram seus proprietários. 10ª dica: o nome. Quando a mãe de Jason Sadler lhe contou que seu padrasto estava pedindo o divórcio, Sadler respondeu a notícia com uma piada. Sadler disse à mãe que ela teria que vender seu sobrenome para evitar acabar com o sobrenome do terceiro pai divorciado. Essa piada se tornou realidade 6 meses depois, quando Jason Sadler criou um site chamado BuyMyLastName.com. Sadler se ofereceu para transformar seu sobrenome em um outdoor para qualquer empresa disposta a pagar pelo privilégio. E se a Nike quisesse mudar o nome de Jason para Jason Does Do It, Jason só fará isso com a condição de que a dublagem seja oferecida pelo preço mais alto oferecido. 24 horas após a abertura do leilão, o preço de venda do seu nome aumentou para $30 mil. 40 dias depois, Jason recebeu $45 mil para se tornar legalmente JasonHeadphones.com. Embora MrHeads.com pudesse ter sido um título memorável, Jason decidiu que também não escolheria esse sobrenome. Embora MrHeads.com pudesse ter sido um título memorável, Jason decidiu que também não escolheria esse sobrenome. Headphones.com não é mais conhecido como Jason Sadler. Em vez disso, ele leiloou seu sobrenome e por $50 mil, Jason agora era Jason Suprap. O que há em um nome? Parece quase $100 mil. 9º item, um copo de café. No dia frio de inverno, Stella Liebeck e o neto foram ao McDonald's. Depois de pedir uma xícara de café quente, Liebeck derramou-a no colo quando o sobrinho ligou o carro. Stella Liebeck então processou a rede de restaurantes por danos e ganhou muito. No primeiro julgamento que se seguiu, Liebeck versus McDonald's, o júri concedeu-lhe $3 milhões por danos. Embora o juiz posteriormente tenha reduzido essa quantia para cerca de $500 mil e Liebeck possa ter concordado com uma quantia menor mais tarde, isso não parece uma má recompensa por gastar 15 minutos desfrutando da franquia de fast food, mesmo que não seja valer a pena. Valeu a pena passar meses no tribunal. Mas antes de irmos todos para o drive-thru mais próximo com uma bebida quente na mão e um telefone pronto para ligar rapidamente para nossos advogados, esse acordo é ainda mais caro do que uma mancha de café na calça. Liebeck sofreu queimaduras de 3º grau e precisou de enxertos de pele para se recuperar. E as evidências apresentadas no tribunal mostraram que centenas de pessoas sofrem lesões semelhantes todos os anos porque os franqueados do McDonald's superaquecem seu café. Esse processo tem mais a ver com justiça do que com vaidade. 8º item, verão. Richard James estava trabalhando em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial quando deixou cair uma mola de uma prateleira. Ele ficou surpreso ao ver que a mola rolar suavemente em vez de cair imediatamente no chão. Quando a mola atingiu o chão, ele de repente teve uma ideia. E se pudesse criar uma bobina que funcionasse como um brinquedo de criança? Pois é, depois de 2 anos de ajustes, ele criou um brinquedo que pode esticar, contrair e descer em espiral. Sua esposa, Beth James, pegou um dicionário e o chamou de furtivo. Juntos, eles pegaram emprestado $500 e construíram um império que continua vendendo esses brinquedos até hoje. No início, James e Beth tiveram dificuldade em lucrar com a furtividade. As lojas de brinquedos recusaram-se a vendê-lo porque não era muito popular. Mas quando o brinquedo se tornou popular e James ganhou milhões de dólares, ele doou a maior parte dos lucros a um grupo religioso ao qual pertencia na América do Sul. Mas, não mais rico, James empurrou seu negócio para uma dívida de 7 dígitos. E, infelizmente, Beth assumiu a empresa e milagrosamente mudou as coisas.
Embora ela tenha vendido mola suficiente para dar a volta ao mundo 150 vezes, ela nunca se desviou da simplicidade e do preço acessível da mola e vendeu ainda mais barata em 1990 em comparação com 1945. Sétimo item: tulipas. Um holandês do século XVII ficaria chocado se você desse ao seu parceiro um buquê de tulipas no Dia dos Namorados. Não porque os holandeses preferissem as rosas, mas por causa do valor das tulipas, ou, mais precisamente, dos seus bulbos. Na composição, em 1600, as tulipas chegaram pela primeira vez aos Países Baixos, vindas do que é hoje a Turquia. Um vírus afetou as plantações, dando a cada tulipa sua própria cor. Curiosamente, as flores doentes são ainda mais valiosas do que as tulipas saudáveis. Os estudiosos cobiçam os diferentes designs de tulipas e os compram como se estivessem colecionando figurinhas de beisebol ou de Pokémon. Logo, as pessoas perceberam que os estudiosos comprariam flores com padrões exclusivos a quase qualquer faixa de preço e os preços das tulipas dispararam. Em 1637 foi possível substituir uma única lâmpada numa das maiores e mais elegantes casas da Holanda. Embora o preço tenha caído menos de um ano depois, as pessoas ganharam e perderam fortunas graças ao que oferecemos hoje como brindes. Sexto item: uma pedra. Carrie Doll estava bebendo em um bar quando teve a ideia de um conceito que tomaria de assalto a década de 1970 e geraria mais de $1 milhão em receitas para sua empresa. Durante uma conversa com amigos, ele fez o melhor animal de estimação. Será dócil, manso, não perderá o pelo e também viverá uma vida longa. Doll percebeu que as pedras eram animais de estimação perfeitos em todos os sentidos, melhores do que qualquer gato, cachorro ou peixinho dourado. Doll transformou sua ideia bêbada em realidade, vendendo cubos de gelo em caixas de papelão, com orifícios de ventilação para que o gelo pudesse respirar. Por pouco menos de $4, você pode ter sua própria pedra. Um livreto de instruções incluído na embalagem explica como cuidar da pedra e quais truques ela pode aprender. Entre outras piadas irônicas, ele dá instruções sobre como treinar animais de estimação para se fingirem de mortos. O absurdo destas rochas capturou os caprichos dos americanos em todos os lugares. Embora qualquer pessoa possa pegar uma pedra selvagem em seu quintal, o valor da pedra de estimação como um presente divertido os fez voar das prateleiras. Quinto item: cesto de lixo. Como qualquer pessoa que viva numa cidade lhe dirá, desperdiçar é pior do que ser inútil. Um nova-iorquino chamado Jesse Kignack está convencido do contrário. Ele acredita que se alguém embalar algo corretamente, ele será vendido, e seu argumento também é claramente comprovado por outros itens dessa lista. Começou a recolher o lixo nas ruas e armazená-lo em caixas de vidros inodoras. Kignack os vende por $10 cada e as pessoas os compram como lembranças. Ele aumentou o preço para $50 e as pessoas os compraram como obras de arte. Hoje, o lixo da cidade de Nova York custa $100 por quarteirão e, de acordo com o site da cidade no momento da criação desse vídeo, está completamente esgotado, como a própria cidade de Nova York, graças a Blasio. Quarto item: o ar. Respiramos cerca de 23 mil vezes por dia. Embora possamos gastar dinheiro em necessidades básicas como alimentação, água, abrigo e eletricidade, ninguém pensa em pagar pelo ar. 2 canadenses provaram que as pessoas estão dispostas a pagar pelo que respiram quando a dupla começou a engarrafar ar nas montanhas rochosas e vendê-lo por $24 a lata. Os clientes chineses, que vivem nas cidades cheias de poluição atmosférica, começaram a comprar essas garrafas como uma brincadeira para protestar contra a má qualidade do ar, ou pelo menos é o que dizem, e para sentir o cheiro do ar fresco, não contaminado, mais provavelmente. Terceiro, número 2 no vaso sanitário. Fazemos o número 2 no vaso sanitário todos os dias sem pensar muito nisso. Se excretarmos ouro em vez de fezes, talvez tenhamos que pensar 2 vezes. O artista Piero Manzoni acredita que seu número 2 vale tanto quanto ouro.
Em 1961, ele colocou seu dinheiro onde estava, enlatando 90 latas de seu próprio, tentando vendê-lo aos seus clientes. Menos de 2 anos depois, ele trocou 1 onça da substância por 1 onça de ouro 18 quilates. Tememos que esse seja outro estranho subproduto da década de 1960. Outra lata, que foi vendida em leilão em 2008 por mais de $100 mil. Isso significa que o número 2 de Manzoni vale atualmente cerca de 65 vezes seu peso em ouro. Item 2, um clipe de papel vermelho. Kyle MacDonald, um montrealense de 27 anos, começou o verão sem emprego, sem casa e apenas com um clipe de papel vermelho. Quando Kyle decidiu alugar uma casa para ele e sua namorada, ele não atualizou seu currículo nem abriu uma conta poupança. Em vez disso, ele saiu do apartamento com um clipe vermelho na mão e trocou-o por uma caneta em formato de peixe. 13 movimentos depois, ele trocou um papel no cinema por um rancho de 2 andares em Clippen, Saskatchewan. Kyle trocou o clipe de papel em sua mesa por uma casa em menos de 1 ano, e em uma história que mostra que até o valor do material de escritório pode trazer surpresas. Item 1, 2 caixas de pizza. Em 2010, Laszlo Heignitz, um desenvolvedor que aspirava a desenvolver uma criptomoeda quase desconhecida chamada Bitcoin, tinha vontade de comer pizza. Sob o nome de internet Laszlo, ele distribuiu 10 mil bitcoins para quem lhe pedisse 2 pizzas. 9 anos depois, em 2019, esses 10 mil bitcoins valem muito mais do que a massa de 2 pizzas grandes. Quem quer que aceitasse a oferta de Laszlo, no momento em que este vídeo foi produzido, estaria agora na posse de mais de $100 milhões, apenas por fazer 2 pedidos no Papa John's.